6. Segmente suas forças. A estratégia do caos. Controlado. Os elementos críticos na guerra são rapidez e capacidade de adaptação, o talento para se mover e tomar decisões mais depressa do que o inimigo. Mas rapidez e adaptabilidade são difíceis de conseguir hoje em dia. Temos mais informações do que nunca nas pontas de nossos dedos, o que faz a interpretação e a tomada de decisão mais difíceis. Temos mais pessoas para controlar, essas pessoas estão mais espalhadas e enfrentamos mais incertezas. Aprenda com Napoleão, o maior mestre da guerra. Velocidade e adaptabilidade vêm da organização flexível. Divida suas forças em grupos independentes que possam operar por si próprios. Torne suas forças difíceis de capturar e mais soltas, infundindo nelas o espírito de campanha, dando-lhes uma missão e aí deixando-as funcionar. 96 Estratégia 6. Desordem calculada em 1800. Ao derrotar a Áustria na Batalha de Marengo, Napoleão ganhou o controle do norte da Itália e forçou os austríacos a assinarem um tratado reconhecendo os ganhos territoriais da França ali e na Bélgica. Durante os 5 anos seguintes, uma paz constrangedora dominou. Mas Napoleão coroou-se imperador da França, e muitos na Europa começaram a desconfiar de que este corso arrogante tinha ambições ilimitadas. Karl Mack, oficial intendente austríaco e membro mais velho e influente do exército da Áustria, defendia um ataque preventivo contra a França, com um exército grande o bastante para garantir a vitória. Ele disse a seus colegas: "Na guerra, o objetivo é derrotar o inimigo, não apenas evitar ser derrotado." Mack e oficiais que pensavam como ele foram aos poucos ganhando influência, e em abril de 1805, Áustria, Inglaterra e Rússia assinaram um tratado de aliança para combater a França e forçá-la a recuar até suas fronteiras pré-napoleônicas. Naquele verão, eles formularam seu plano. 95.000 soldados austríacos atacariam a França no norte da Itália, compensando a humilhante derrota de 1800. Outros 23.000 soldados protegeriam o Tirol, entre a Itália e a Áustria. Mack, então, lideraria uma força de 70.000 homens a oeste, ao longo do Danúbio, até a Bavária, impedindo este país estrategicamente localizado de se aliar com a França. Uma vez acampados na Bavária, Mack e seu exército aguardariam a chegada, poucas semanas depois, de 75.000 soldados da Rússia. Os dois exércitos se associariam, e esta força incontida marcharia para o oeste em direção à França. Enquanto isso, os ingleses atacariam os franceses no mar. Mais tropas depois seriam canalizadas para cada zona de guerra, compondo um exército com um total de 500.000 homens, a maior força militar jamais reunida na Europa até aquele momento. Nem mesmo Napoleão podia resistir a um exército mais do que 2 vezes maior do que seu, avançando sobre ele de todos os lados. Em meados de setembro, Mack começou sua fase da campanha avançando ao longo do Danúbio até Ulm, o coração da Bavária. Tendo montado acampamento ali, ele estava satisfeitíssimo. Mack detestava desordem e incerteza. Ele tentava pensar em tudo com antecedência, para apresentar um plano claro e ter certeza de que todos aderissem a ele. Guerra com a precisão de uma máquina, ele chamava. Ele achava seu plano perfeito. Nada podia dar errado. Napoleão estava condenado. Mack, no passado, fora capturado e obrigado a viver 3 anos na França, onde estudou o estilo de guerra de Napoleão. Uma estratégia-chave de Napoleão era fazer o inimigo dividir suas forças. Mas agora o truque era o inverso. Com problemas na Itália, Napoleão não podia se permitir o luxo de mandar mais do que 70.000 soldados atravessarem o Reno até a Alemanha e a Bavária. Assim que ele cruzasse o Reno, os austríacos saberiam de suas intenções e agiriam para retardar sua marcha. Seu exército necessitaria de pelo menos 2 meses para chegar até Ulm e o Danúbio. Naquela altura, os austríacos já teriam se associado com os russos e avançado por Gürgenmergenbett. Finalmente, um ponto importante a ser considerado é que o sistema revolucionário de comando utilizado por Napoleão foi resultado não de avanços tecnológicos, como se poderia esperar, mas simplesmente de organização e doutrinas superiores. Os meios técnicos à disposição do imperador não eram nem um pouco mais sofisticados do que os de seus adversários. A diferença é que ele possuía a ousadia e a engenhosidade necessárias para transcender os limites que a tecnologia havia imposto a comandantes durante milhares de anos. Enquanto os adversários de Napoleão buscavam manter o controle e minimizar a incerteza, conservando suas forças bem concentradas, Napoleão preferia fazer o contrário:
reorganizando e descentralizando seu exército de maneira a permitir às suas partes operar independentes por um período limitado de tempo e, por conseguinte, suportar um grau maior de incerteza. Em vez de deixar que meios tecnológicos à mão ditassem o estilo de estratégia e o funcionamento do comando, Napoleão tirava vantagem das próprias limitações impostas pela tecnologia. Home in War, Martin van Creveld, 1985. San, Estratégia 697, toda a Alsácia e França. A estratégia estava tão próxima de ser infalível quanto qualquer outra que Mack conhecia. Ele saboreava o papel que ia representar destruindo Napoleão, pois odiava o homem e tudo o que ele representava. Soldados indisciplinados, o estímulo à revolução por toda a Europa, a constante ameaça ao status quo. Mack mal podia esperar que os russos chegassem a Ulm. Perto do final de setembro, entretanto, Mack começou a sentir que alguma coisa estava errada. A oeste de Ulm ficava a Floresta Negra, entre sua própria posição e a fronteira francesa. De repente, batedores lhe diziam que um exército francês estava atravessando a floresta em sua direção. Mack estava perplexo. Fazia mais sentido para Napoleão cruzar o Reno até a Alemanha mais ao norte, onde sua passagem para o leste seria mais tranquila e difícil de impedir. Mas agora ele estava de novo fazendo o inesperado, canalizando um exército por uma estreita abertura na Floresta Negra e mandando-o direto até Mack. Mesmo que este movimento fosse apenas um ataque simulado, Mack tinha de defender sua posição. Portanto, enviou parte de seu exército para o oeste, até a Floresta Negra, para conter o avanço francês durante tempo suficiente para que os russos viessem em seu auxílio. Dias depois, Mack começou a se sentir terrivelmente confuso. Os franceses continuavam atravessando a Floresta Negra e parte de sua cavalaria estava bem próxima. Ao mesmo tempo, entretanto, Mack recebia a notícia de um grande exército francês em algum lugar ao norte de sua posição. Os relatórios eram contraditórios. Uns diziam que este exército estava em Stuttgart, 96 quilômetros a noroeste de Ulm. Outros, que ele estava a leste ou mesmo mais ao norte ou bem próximo, perto do Danúbio. Mack não conseguia obter informações consistentes, visto que a cavalaria francesa que havia atravessado a Floresta Negra bloqueava o acesso ao norte para o reconhecimento. O general austríaco agora enfrentava o que ele mais temia, a incerteza, e ela estava perturbando sua capacidade de pensar com coerência. Finalmente, ele ordenou que todas as suas tropas voltassem para Ulm, onde ele concentraria suas forças. Talvez Napoleão pretendesse combater em Ulm. Pelo menos Mack estaria em igual número. No início de outubro, os batedores austríacos conseguiram, afinal, descobrir o que realmente estava acontecendo, e era um pesadelo. Um exército francês havia atravessado o Danúbio a leste de Ulm, bloqueando o caminho de Mack de volta para a Áustria e isolando os russos. Outro exército estava ao sul, bloqueando a passagem dele para a Itália. Como 70.000 soldados franceses podiam aparecer em tantos lugares ao mesmo tempo e se mover tão rápido? Em pânico, Mack enviou sondadores em todas as direções. No dia 11 de outubro, seus homens descobriram um ponto fraco. Apenas uma pequena força francesa barrava o caminho ao norte e a leste. Ali, ele poderia forçar a passagem e escapar do cerco francês. Ele começou a se preparar para a marcha. Mas 2 dias depois, quando estava a ponto de ordenar a retirada, seus batedores relataram que Vemos nossa atenção atraída repetidas vezes pelo que se poderia chamar de dimensão organizacional da estratégia. Organizações militares e os estados que as desenvolvem avaliam periodicamente sua própria habilidade para lidar militarmente com ameaças. Ao fazerem isso, elas tendem a olhar para o que pode ser quantificado: o número de tropas, as quantidades de munição, os índices de prontidão de equipamentos chaves, a quantidade de transporte e daí por diante. Raramente, entretanto, eles olham para a adequação de sua organização como tal, e, particularmente, da organização de alto nível, para lidar com estes desafios. Mas como Pearl Harbor e outros casos sugerem, é na deficiência de uma organização que o embrião do infortúnio se desenvolve. Military Misfortunes, The Anatomy of Failure. In War, Elliot A. Cohen and John Gooch, 1990. Grande força francesa havia aparecido da noite para o dia, bloqueando o caminho a noroeste também. No dia 20 de outubro, descobrindo que os russos tinham decidido não vir em seu auxílio, Mack se entregou.
Mais de 60.000 soldados austríacos foram feitos prisioneiros quase sem nenhum tiro. Foi uma das vitórias mais esplêndidas e sem derramamento de sangue da história. Nos meses seguintes, o exército de Napoleão virou-se para o leste para enfrentar os russos e austríacos restantes, culminando em sua espetacular vitória em Austerlitz. Enquanto isso, Mack definhava em uma prisão austríaca, sentenciado a 2 anos por seu papel nesta derrota humilhante. Ali, ele se torturava tentando compreender onde seu plano tinha errado. Como um exército havia aparecido do nada, a leste de onde ele estava, engolindo-o com tanta facilidade? Ele nunca vira nada igual e estava tentando entender até o fim de seus dias. Interpretação: a história não devia ser tão dura ao julgar o general Mack, pois os exércitos franceses que ele enfrentou no outono de 1805 representaram uma das maiores revoluções da história militar. Durante milhares de anos, a guerra tinha sido combatida essencialmente da mesma maneira. O comandante liderava seu grande e unificado exército na batalha contra um adversário mais ou menos do mesmo tamanho. Ele jamais dividia seu exército em unidades menores, pois isso violaria o princípio militar de manter as próprias forças concentradas. Além do mais, se espalhasse suas forças, ficaria mais difícil monitorá-las, e ele perderia o controle da batalha. De repente, Napoleão mudou tudo isso. Nos anos de paz entre 1800 e 1805, ele reorganizou o exército francês, unindo forças diferentes para formar a Grande Armée, com 2.010.000 homens. Ele dividiu esse exército em várias unidades, cada uma com sua própria cavalaria, infantaria, artilharia e Estado-Maior-Geral. Cada uma liderada por um general-marechal, quase sempre um oficial mais jovem de comprovada resistência em campanhas anteriores. Variando entre 15.000 e 30.000 homens, cada unidade era um exército em miniatura chefiado por um Napoleão em miniatura. A chave para o sistema era a rapidez com que as tropas podiam se mover. Napoleão dava aos marechais sua missão, depois deixava que eles a cumprissem por sua própria conta. Pouco tempo era desperdiçado com a transmissão de ordens de um lado para o outro, e exércitos menores, precisando de menos bagagem, podiam marchar com mais velocidade. Em vez de um único exército movendo-se em linha reta, Napoleão podia dispersar e concentrar suas unidades em ilimitados padrões, que para o inimigo pareciam caóticos e incompreensíveis. Este foi o monstro que Napoleão soltou sobre a Europa em setembro de 1805. Enquanto umas poucas unidades eram despachadas para o Julvo, fato de, historicamente falando, esses exércitos terem tido muito sucesso, que não transformou suas tropas em autômatos, não tentou controlar tudo desde o topo e permitiu aos comandantes subordinados considerável espaço de manobra, tem sido fartamente demonstrado. Os centuriões romanos e tribunos militares. Marechais de Napoleão. Comandantes do exército de Moltke. Destacamentos de assalto de Ludendorff. Todos estes são exemplos, cada um dentro de seu próprio estágio de desenvolvimento tecnológico, do modo como as coisas eram feitas em algumas forças militares mais bem-sucedidas. Command in War, Martin van Creveld, 1985. A filosofia de comando de Patton era: jamais dizer às pessoas como fazer as coisas. Diga-lhes o que fazer, e elas o surpreenderão com sua engenhosidade. Patton, A Genius for War, Carlo d'Este, 1995. Norte da Itália como uma força de contenção contra a planejada invasão da Áustria. Ali, 7 unidades moviam-se para o leste até a Alemanha em uma ordem dispersa. Uma força reserva com muita cavalaria foi enviada através da Floresta Negra, arrastando Mack para o oeste, e assim tornando mais difícil para ele compreender o que estava acontecendo ao norte e mais fácil para cair em uma armadilha. Napoleão compreendeu a psicologia simples de Mack e, com uma aparência de desordem, o deixaria paralisado. Enquanto isso, com Stuttgart como pivô, as 7 unidades deram a volta para o sul até o Danúbio e cortaram as várias rotas de fuga de Mack. Um marechal da unidade, ouvindo que o caminho noroeste estava mal protegido, não esperou por Napoleão para enviar ordens, simplesmente correu e protegeu-o por sua própria conta. Para onde fosse, Mack encontrava uma unidade grande o suficiente para contê-lo, até que o resto do exército francês pudesse apertar o cerco. Era como um bando de coiotes contra um coelho. Compreenda, o futuro pertence a grupos que são fluidos, rápidos e não lineares. Sua tendência natural como líder pode ser a de controlar o grupo, coordenar cada um de seus movimentos, mas isso só deixará você preso ao passado e aos lentos exércitos da história.
É preciso força de caráter para dar um espaço para o caos e a incerteza. Relaxar um pouco. Mas, ao descentralizar seu exército e segmentá-lo em equipes, você ganha em mobilidade o que perde no controle total. E mobilidade é a maior força multiplicadora de todas. Ela lhe permite tanto dispersar quanto concentrar seu exército, lançando-o em padrões em vez de avançar em linhas retas. Estes padrões confundirão e paralisarão seus adversários. Dê às suas diferentes unidades missões que se encaixem em seus objetivos estratégicos. Depois, deixe que elas as cumpram conforme acharem adequado. Equipes menores são mais rápidas, mais criativas, mais adaptáveis. Seus oficiais e soldados estão mais envolvidos, mais motivados. No final, a fluidez lhe dará muito mais poder e controle do que um domínio banal. Separe para viver, una para lutar. Napoleão Bonaparte. Javés. Para a guerra. O mundo está cheio de gente procurando uma fórmula secreta para o sucesso e o poder. Elas não querem pensar sozinhas. Querem apenas uma receita para seguir. São atraídas pela ideia de estratégia por essa mesma razão. Em suas mentes, estratégia é uma série de passos para se alcançar um objetivo. Elas querem que esses passos lhes sejam explicados por um especialista ou um guru. Acreditando no poder da imitação, elas querem saber exatamente o que alguma pessoa importante fez antes. Suas manobras na vida são tão mecânicas quanto seus pensamentos. Agamenon sorriu e seguiu em frente, chegando perto dos dois capitães que compartilhavam o mesmo nome, Ajax, quando eles estavam amarrando seus capacetes. Atrás deles, uma nuvem de infantaria surgiu. Agamenon ficou feliz em vê-los, e suas palavras foram pronunciadas. Ajax, os dois, comandantes aqueus. Eu seria incoerente se lhes desse ordens. Vocês já exigem muito de seus homens em combate. Por Zeus Pai, por Atena e Apolo, se todos os meus homens tivessem sua coragem, a cidade do rei Príamo em breve inclinaria sua cabeça, tomada e destruída em nossas mãos. Ilíada, Homero, século X a.C. Para se separar dessa massa, você precisa se livrar de um equívoco comum. A essência da estratégia não é executar um plano brilhante que avance em etapas. É se colocar em situações nas quais você tem mais opções do que o inimigo. Em vez de se agarrar à opção A como a única resposta certa, a verdadeira estratégia é se posicionar para ser capaz de fazer A, B ou C, dependendo das circunstâncias. Isso é pensamento estratégico profundo, em oposição ao pensamento baseado em fórmulas. Sun Tzu expressou esta ideia de modo diferente. O que você pretende na estratégia, ele disse, é Xi, uma posição de força potencial. A posição de uma pedra pousada precariamente no topo de uma montanha, ou uma corda bem retesada no arco. Uma pancada de leve na pedra, o alívio da tensão da corda e a força potencial é violentamente liberada. A pedra ou a flecha podem ir em qualquer direção. Elas estão voltadas para as ações do inimigo. O que importa não é seguir passos pré-ordenados, mas se colocar em Xi e dar a si mesmo opções. Napoleão provavelmente não tinha consciência do conceito de Xi de Sun Tzu, mas teve talvez a maior compreensão da história a esse respeito. Uma vez posicionando suas 7 unidades em seus aparentemente caóticos padrões ao longo do Reno e suas forças reservas na Floresta Negra, ele estava em Xi. Para onde quer que Mack se virasse, o que ele fizesse, a sorte dos austríacos estava lançada. Napoleão tinha infinitas opções, enquanto Mack tinha apenas algumas, e todas ruins. Napoleão sempre teve como objetivo sua versão de Xi, e a aperfeiçoou na campanha de 1805. Obcecado com estrutura e organização, ele desenvolveu um sistema de unidades, inserindo flexibilidade no próprio esqueleto de seu exército. A lição é simples. Uma organização rígida, centralizada, deixa você trancado em estratégias lineares. Um exército fluido, segmentado, lhe dá opções, infinitas possibilidades para chegar a Xi. Estrutura é estratégia, talvez a escolha estratégica mais importante que você fará. Se você herdar um grupo, analise sua estrutura e altere-a para se adequar a seus propósitos. Despeje sua criatividade nesta organização, fazendo da fluidez sua meta. Assim você estará seguindo as pegadas não só de Napoleão, mas talvez da maior máquina de guerra dos tempos modernos, o exército prussiano.
Logo depois da devastadora derrota dos prussianos para Napoleão na Batalha de Jena, em 1806, os líderes prussianos fizeram uma profunda análise de si mesmos. Eles viram que estavam encalhados no passado. Seu estilo era muito rígido. De repente, os reformadores militares, entre eles Karl von Clausewitz, estavam sendo levados a sério e recebendo poderes. E o que eles decidiram fazer não tinha precedentes na história. Eles institucionalizariam o sucesso concebendo uma estrutura militar superior. No centro desta revolução estava a criação de um Estado-Maior, um quadro de oficiais especialmente treinados e educados em estratégia, táticas e liderança. Um rei, um primeiro-ministro ou mesmo um general podia ser incompetente na guerra, mas um grupo de oficiais brilhantes. E foi durante este período de introspecção e avaliação pós-guerra que um dos conceitos militares fundamentais de Scharnhorst fundiu-se em uma doutrina claramente definida, que todos os oficiais do exército podiam compreender e compreendem. Este foi o conceito de Auftragstaktik, ou táticas de missão. O próprio Moltke inseriu no rascunho de um novo manual tático para comandantes superiores as seguintes linhas: uma situação favorável jamais será explorada se os comandantes esperarem ordens. O comandante mais graduado e o soldado mais jovem devem sempre estar conscientes de que omissão e inatividade são piores do que recorrer ao expediente errado. Nada resumiu melhor o ponto de vista e o desempenho do Estado-Maior-Geral alemão e do exército alemão que ele coordenava do que este conceito de tática de missão. A responsabilidade de cada oficial alemão e oficial subalterno fazer sem questionar ou duvidar o que a situação exigisse, como ele havia. Isto queria dizer que ele deveria agir sem aguardar ordens, se a ação parecia necessária. Significava também que ele deveria agir contrário às ordens, se estas não parecessem consistentes com a situação. Para deixar bem claro que agir contrário às ordens não era considerado desobediência, nem bem treinados no Estado-Maior poderia compensar seu fracasso. A estrutura desta organização não era fixa. Cada novo chefe desse Estado-Maior podia alterar seu tamanho e função para se adequar às necessidades e aos tempos. Depois de cada nova campanha ou exercício de treinamento, o Estado-Maior examinaria rigorosamente a si mesmo e a seu desempenho. Toda uma seção foi criada para estes exames e para o estudo da história militar. O Estado-Maior-Geral aprenderia com seus erros e com os erros dos outros. Teria de ser um trabalho constante. A reforma mais importante foi o desenvolvimento do Auftragstaktik. Em alemão, existem duas palavras para comando, Auftrag e Befehl. Befehl é uma ordem a ser obedecida ao pé da letra. Auftrag é bem mais geral. É uma declaração de missão global, uma diretriz a ser seguida em seu espírito, não ao pé da letra. A Auftragstaktik, inspirada no arqui-inimigo da Prússia, Napoleão, e no espaço de manobra que ele dava a seus marechais, permeou o Estado-Maior-Geral. Primeiro incutia-se nos oficiais a filosofia de guerra alemã. Rapidez, a necessidade de tomar ofensiva, e daí por diante. Depois eles passavam por exercícios para ajudá-los a desenvolver a capacidade de pensar sozinhos, de tomarem decisões que satisfizessem a filosofia global, mas respondessem às circunstâncias do momento. Liderando o equivalente a uma unidade em batalha, os oficiais recebiam missões a cumprir e depois eram deixados à vontade. Eles eram julgados pelos resultados de suas ações, não pela forma como esses resultados eram alcançados. O Estado-Maior-Geral funcionou de 1808 até o final da Segunda Guerra Mundial. Durante esse período, os alemães venceram regularmente outros exércitos no campo de batalha, inclusive os aliados na Primeira Guerra Mundial, apesar das graves limitações da guerra de trincheiras. O sucesso deles culminou na mais devastadora vitória militar da história moderna, a invasão Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago, em 1940, na França e nos Países Baixos, quando o exército alemão foi muito mais rápido do que as rígidas defesas dos franceses. Foi a estrutura de seu exército e a utilização da Auftragstaktik que lhes deram mais opções e mais força potencial. O Estado-Maior-Geral alemão deveria servir de modelo organizacional para qualquer grupo que tivesse como objetivos mobilidade e profundidade estratégica. Primeiro, a estrutura do Estado-Maior era fluida, permitindo a seus líderes adaptá-la às próprias necessidades. Segundo, ela se examinava continuamente e se modificava de acordo com o que tinha aprendido. Terceiro, ela replicava sua estrutura pelo resto do exército. Seus oficiais treinavam os oficiais abaixo deles e assim por diante. A menor equipe era incutida a filosofia global do grupo. Finalmente, em vez de emitir ordens rígidas, o Estado-Maior adotava o comando da missão,
a Auftragstaktik. Ao fazer oficiais e soldados se sentirem mais criativamente envolvidos, esta tática melhorava seu desempenho e acelerava o processo de tomadas de decisão. A mobilidade estava inserida no sistema. Em disciplina, os comandantes alemães começaram a repetir uma das histórias preferidas de Moltke, sobre um incidente observado em uma de suas visitas ao quartel-general do príncipe Frederick Charles. O major, ao receber uma descompostura do príncipe por um erro tático, desculpou-se por ter obedecido ordens e lembrou ao príncipe que um oficial prussiano aprendia que a ordem de um superior era equivalente a uma ordem do rei. Frederick Charles respondeu prontamente: Sua Majestade o nomeou major por acreditar que o senhor saberia quando não obedecer a ordens. Esta simples história tornou-se um guia para todas as gerações seguintes de oficiais. Avenues for War. The German Army and General Staff, 1807 to 1945. Colonel T. N. Dupuy, 1977. A chave para a Auftragstaktik era uma filosofia global de grupo. Isto pode ser construído em torno de uma causa pela qual você está lutando, ou uma crença na maldade do inimigo que você enfrenta. Ela pode também incluir o estilo de guerra, defensivo, móvel, impiedoso, agressivo, o que melhor lhe servir. Você deve unir o grupo em torno desta crença. Em seguida, com treinamento e exercícios criativos, você deve aprofundar o controle dela sobre eles, infundi-la no sangue deles. Agora, quando desatrelar suas unidades em suas missões, você pode confiar nas decisões delas e se sentir confiante em seu poder de coordená-las. As hordas de mongóis lideradas por Genghis Khan na primeira metade do século III foram talvez as precursoras mais próximas das unidades de Napoleão. Genghis, que pregava uma filosofia de superioridade mongol, era um mestre da mobilidade na guerra. Suas forças segmentadas podiam se dispersar e se concentrar em padrões complicados. Os exércitos que as enfrentavam ficavam chocados com sua aparência caótica, tão impossível de compreender, mas eles manobravam com espantosa coordenação. Os soldados mongóis sabiam o que fazer e quando, sem que precisassem lhes dizer. Para suas vítimas, a única explicação era que eles estavam possuídos pelo demônio. A sinistra coordenação dos mongóis, entretanto, era na verdade resultado de rigoroso treinamento. Todos os invernos, em tempos de paz, Genghis dirigia a Grande Caçada, uma operação que durava 3 meses, na qual ele espalhava todo o exército mongol ao longo de uma linha de 13 quilômetros de extensão nas estepes da Ásia Central e no que hoje é a Mongólia. Uma bandeira no solo, distante centenas de quilômetros, marcava o ponto final da caçada. A linha avançava, empurrando em sua frente todos os animais no meio do caminho. Lentamente, em uma manobra intrincadamente coreografada, as extremidades da linha se curvavam para formar um círculo, prendendo dentro dele os animais. Conforme o círculo apertava, os animais eram mortos. Os mais perigosos, os tigres, ficavam por último. A Grande Caçada exercitava a habilidade dos mongóis de se comunicar por sinais, de longe, para coordenar seus movimentos com precisão, saber o que fazer em diferentes circunstâncias e agir sem esperar ordens. Até a bravura se tornava um exercício, quando soldados individualmente tinham de capturar um tigre. Caçada e uma espécie de brincadeira, Genghis podia instilar sua filosofia, desenvolver coesão e confiança entre seus homens e apertar a disciplina de seu exército. Ao unificar suas próprias hordas, encontra exercícios para aumentar o conhecimento e a confiança mútua em suas tropas. Isto desenvolverá habilidades de comunicação implícitas entre elas e sua noção intuitiva do que fazer em seguida. O tempo, então, não será desperdiçado em infindáveis transmissões de mensagens e ordens, ou em constante monitoração de suas tropas no campo. Se você puder disfarçar estes exercícios como uma brincadeira, como na Grande Caçada, melhor ainda. Tom Yockey tinha 30 anos de idade quando comprou o Red Sox, um time irremediavelmente falido que havia vencido apenas 43 jogos na temporada anterior e tinha em média apenas 2.365 clientes pagantes. O clube de beisebol passou a ser seu brinquedo. Como ele amava seus jogadores, ele os mimava. E porque os mimava, eles o colocavam nas alturas. Existe uma famosa conversa na qual Bob Doerr pergunta a Tommy Henrich por que o Red Sox não conseguia vencer os Yankees em grandes jogos.
Não éramos bons o suficiente? Duer pergunta. Não é que não fossem bons, Heinrich responde. Seu proprietário era